Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da Alma Preta Jornalismo. O meu nome é Solon Neto, eu sou repórter e cofundador da Alma Preta e falo com vocês do Rio de Janeiro. Bom, no dia 7 de junho de 2021, o Haiti voltou ao noticiário internacional após o assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse. Mas a crise no Haiti tem um contexto histórico profundo, marcado pela Revolução Haitiana e pelo simbolismo dessa revolta para os movimentos antirracistas no mundo inteiro. Essa história foi fundamental no desenvolvimento das sociedades modernas desde então, principalmente nas Américas. No caso do Brasil, essa relação ganhou nuances ainda mais complexas devido à presença militar brasileira no Haiti ao longo de 13 anos, entre 2004 e 2017, liderando uma controversa missão da ONU. É sobre esses assuntos que vamos falar agora com o pesquisador Marcos Queiroz, jurista e estudioso sobre o racismo e o Haiti nas relações internacionais. Marcos, que é de Brasília, fala conosco direto dos Estados Unidos, onde realiza uma pesquisa de doutorado pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele também é autor do livro Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, a experiência constituinte de 1823 diante da Revolução Haitiana. Vamos à entrevista. Então, eu preparei algumas perguntas aqui a respeito, mas são mais gerais, assim, eu não sou um especialista, né, na questão, não acompanho a fundo, eu li algumas coisas para conversar com você, mas é isso. E, enfim, indo direto ao ponto, né, a primeira pergunta seria direto sobre a relação do racismo com a crise no Haiti, né? O Haiti é importantíssimo para a história das questões raciais, dos estudos, né, sobre raça no mundo inteiro, para a sua própria história, e isso não mudou até hoje, né? Então, eu queria ouvir, na sua opinião, qual é o papel do racismo nessa crise haitiana que nós estamos vendo agora. Uhum. Solon, eu acho que tudo, sempre quando eu respondo sobre Haiti, né, eu acho que qualquer assunto em geral, né, a gente pode ter uma perspectiva mais de longa duração e uma perspectiva mais focada no momento que a gente tem vivido, né, tentando entender as circunstâncias e as dinâmicas da conjuntura atual, né. E eu acho que falar de Haiti é falar de relações raciais, né, falar sobre a força do racismo na modernidade, porque estrutura não só a história interna do Haiti, né, como república, como nação independente, mas também estrutura especialmente o que o Haiti significa para o mundo e o que o Haiti recebe do mundo, né, por ser justamente essa nação formada ali a partir de uma revolução de escravos, né, a única revolução de escravos que funda um Estado independente, uma república independente ali no início do século XIX, que vai receber toda essa reação por parte das nações ocidentais, né, dos Estados-nações modernos, e no contexto ainda que a escravidão era a norma, né? Não só a escravidão era a norma, mas o racismo também era algo absolutamente tolerado e naturalizado pelo mundo ocidental. Então, acho que pensar o Haiti é necessário colocar esse lugar que o Haiti representa na história moderna, na história da modernidade, na história das nações soberanas que começa a emergir naquela era das revoluções ali. E eu acho que isso já explica um pouco a dificuldade, né, do Haiti se afirmar como uma nação soberana e uma nação desprovida, muitas vezes, de interferência internacional e também desprovida de tensões internas, né? Porque tem um teórico haitiano que eu gosto bastante, um historiador, o Michel Houphouët-Trilot, que ele sempre fala, né, a Revolução Haitiana, ela era inimaginável antes dela acontecer, no sentido do imaginário europeu, né, era inimaginável que pessoas negras escravizadas, a maioria delas africanas, né, como muitos gostam de falar, né, foi uma revolução africana, no caso, o Haiti, por causa do seu contingente revolucionário, e depois que essa revolução acontece, ela se torna impensável também e ela tem que falhar. Ela é uma revolução que ela não pode dar certo, ela não pode servir de exemplo para outros negros ao redor do mundo, em relação a outros negros que eram escravizados, eram discriminados nas Américas naquele momento, não só nas Américas, na África, na Europa como um todo. Portanto, a revolução tem que falhar, é uma reação racial também, uma reação racista, né, que
o mundo ocidental vai falar que aquele país não pode dar certo, né? E a gente tem que entender que o que está acontecendo no Haiti vem disso, né? Há uma escritora, estou até com um livro dela que não está nesse livro, a citação, mas da Edwidge Danticat, que é uma romancista haitiana, e ela fala, desde aquele momento, né, desde 1804, quando a Revolução é concluída, há uma luta coletiva, uma luta do Estado haitiano, mas uma luta de cada haitiano como indivíduo pela autodeterminação, e uma autodeterminação que ela é constantemente negada, uma autodeterminação que é usurpada por parte do mundo ocidental, né? Um mundo que não consegue ver ali pessoas negras autodeterminadas, pessoas negras vivendo com igual consideração e respeito, com dignidade, liberdade, igualdade. Então, nessa longa duração, né, até para sintetizar um pouco, a gente vai colocar vários eventos, né? Primeiro, todo o bloqueio diplomático e econômico que vai acontecer com o Haiti logo depois da Revolução, né? E que vai minar as possibilidades do Estado conseguir ter um modelo de desenvolvimento equânime, um modelo de desenvolvimento includente, um modelo de desenvolvimento com amplas participações populares e tudo mais. Que seja o bloqueio diplomático ocidental, né? Todos os países vão demorar décadas para reconhecer o Haiti, inclusive aqueles países que são ajudados pela Revolução Haitiana, né? A gente pega, por exemplo, a América Latina. O Haiti vai apoiar por 2 vezes o Bolívar na reconquista ali do norte da América do Sul e depois descendo aos Andes, né? O Bolívar vai por 2 vezes ser recebido pelo Pétion, e o Pétion só pede uma coisa, o Pétion não pede territórios, o Pétion não pede ali dinheiro, ele pede só que o Bolívar acabe com a escravidão nos territórios liberados. E essa promessa não vai ser cumprida, e muito mais depois vai haver uma traição, né? A recusa da participação do Haiti no Congresso do Panamá, a dificuldade de reconhecimento diplomático por parte das ex-colônias espanholas na América do Sul, enfim, o próprio Estados Unidos vai também não reconhecer o Haiti como uma nação independente, e a gente vai ter em 1825 ali algo que é a grande chaga, ao meu ver, e que vai minar o processo de desenvolvimento econômico haitiano, que é a dívida que a França vai impor. Uma dívida por cada escravo que se libertou, por cada cabeça de gado que foi perdida na Revolução, por cada hectare que foi tomado e apropriado ali pelo Estado soberano haitiano, né? Eles mandam agrimensores, notários para calcular essa dívida, né? Que é a dívida da independência. E é uma dívida que vai ser paga somente cerca de 120 anos depois, né? Em 1947. E isso mina, né? Qualquer condição, né? Você não tem reconhecimento diplomático, você não consegue comercializar, você não consegue ter relações políticas, você, além disso, você vai assumir uma dívida com a sua ex-metrópole, uma dívida que é quase impagável ali, né? Com as taxas, com juros e tudo mais. Tudo isso vai minar, né? Vai minar essa nação do ponto de vista do desenvolvimento. Posteriormente, né, se a gente for entrar, eu estou tentando fazer essa breve história de longa duração, a gente já entra no século XX, né, essa economia que vai ser tracionada para pagar essa dívida, né, que vai ter uma imposição ali de um trabalho rural extremamente precarizado, justamente para fazer reserva de capital para pagar a França, posteriormente os Estados Unidos, vai ser ocupado pelos Estados Unidos em 1915, né, também por causa da dívida, né, os Estados Unidos vai assumir o controle do tesouro haitiano, vai roubar, inclusive, né, o ouro que nunca foi devolvido, que estava presente no cofre do Estado haitiano, vai ocupar ali por cerca de 20 anos o Haiti para pagar a dívida, mas também para garantir interesses norte-americanos naquela nação. E posteriormente a gente vai continuar vendo essas intervenções, né? A gente vai ver já na década de 50, quando o Daniel Finlay é eleito presidente haitiano, vai ter intervenção estrangeira, depois a gente vai ver toda a forma como as relações internacionais vão lidar ali com as ditaduras do Papa Doc, do Baby Doc, e posteriormente, já nos anos 80, né, findadas ditaduras, vão ter intervenções militares, né, são cerca de 7 intervenções, desde a década de 80, né, a mais duradoura delas, a MINUSTAH, encabeçada pelo Brasil, que constrange, né? Constrange e reafirmam ali o que a Danticat falava, né? Um país que luta desde 1804 para se autodeterminar. Um país que luta e que seus cidadãos lutam por essa autodeterminação, por essa liberdade, por essa igualdade. E tudo isso só se explica por racismo, né?
obviamente, pela lógica imperialista que para historicamente sobre o Caribe, particularmente, mas também pelo racismo, né? Aquela república negra que não pode dar certo, que não pode servir de exemplo para outras pessoas, né? Que não pode servir de exemplo para outras pessoas negras na diáspora, né? Não só na diáspora, mas também na própria África, né? Aquele país que tem que dar errado aquela revolução feita por negros, mas que não pode gerar uma democracia igualitária. Eu acho que essa é de longa duração, né? E acho que pensando particularmente no contexto mais em relação ao assassinato do Jovenel Moisés, esses conflitos também se expressam, né? Esses conflitos também se expressam, seja pela própria presença, inclusive até hoje, de intervenções militares no Haiti, mas também dentro de conflitos internos, né? De conflitos internos dessa forma de minar a soberania. Porque há uma questão, uma dinâmica interna no Haiti, e isso também veio desde a independência, de que há uma elite geralmente mulata, ou como muitas vezes se dizia na época da Revolução, afrancesada, né, os affranchis, que muitas vezes em conluios ou em negociações com potências internacionais, né, potências estrangeiras, gere o país, governa o país à revelia ali da maioria haitiana, né? Essa maioria geralmente de pele mais obscura e dessa de pele mais retinta, e uma maioria também que tem práticas muitas vezes não aceitas ali pelo mundo ocidental, né? São a maioria de voodoo, a maioria que pratica voodoo, a maioria que tem certas práticas de agricultura, de relação com a terra, que confronta o modelo latifundiário muitas vezes imposto no país, que tem outras dinâmicas, né? Que confronta essa elite, geralmente um pouco de pele mais clara, ou muitas vezes que se vê ali de modo bovarista, né? De modo a ter mais concordância com interesses estrangeiros, e que se coloca ali contra essa maioria haitiana, né? E se articula muitas vezes com potências internacionais, seja para dar golpe de estados, seja muitas vezes para legitimar intervenções estrangeiras, né? Então, acho que o que está acontecendo no Haiti está dentro dessas duas relações, né? A de longa duração, mas que se expressa também ali num contexto mais concreto e contemporâneo, né? Eu acabei, inclusive, de compartilhar, né, uma thread no Twitter do Ralph Thomassin, que é um escritor haitiano, né, que trabalha com jornalismo aqui nos Estados Unidos, que expressa isso um pouco, né? A construção no Estado por parte de uma elite política que se conlui com interesses estrangeiros contra a grande maioria da população haitiana, né? Então, acho que o racismo está aí por tudo, né? Eu acho que particularmente para nós negros na diáspora, né, o Haiti é como se fosse sempre um laboratório, né? Um laboratório do que se pode fazer com pessoas negras que tentam se autodeterminar, que tentam levar a sério aqueles ideais revolucionários de liberdade e igualdade. Então, eu acho que a gente começar um pouco por aí. Não sei se eu estou te vendo, que às vezes trava aqui a tela. Não, sim, eu tô meio parado também, mas é por aí. Enfim, muito bom isso tudo que você lembrou. E a pergunta seguinte era sobre esse mesmo assunto, né? Da simbologia, né? Do símbolo que o Haiti carrega para a população negra no mundo inteiro, né? E acho que até para qualquer povo oprimido, né? Dá para dizer isso. Eu queria ouvir de você se você acredita que, da mesma forma como na época da Revolução, isso gerou reações, né, na América inteira, preocupações com o exemplo que o Haiti dava, se você acredita que o Haiti ele ainda é esse símbolo, ainda traz essa mesma. Ele ainda é visto como uma ameaça para as elites, principalmente na América. Uhum. Com certeza, sim. Eu acho que por diversos aspectos, né? Acho que a gente pode rastrear já isso, né? Igual você colocou na pergunta, desde lá do início, né? Desde o momento que é feita a Revolução Haitiana. Ela é feita num momento bastante particular da história global, né? Que é a virada do século XVIII para o XIX, que é justamente o momento revolucionário no mundo, né? A gente tem a Revolução Francesa, a gente tem a Revolução Norte-Americana, né? Que é a Guerra de Independência. A gente vai ter posteriormente as revoluções latino-americanas, também com guerra de independência, e que afirmam aqueles princípios, né? Os princípios bem caros ali do liberalismo político, bem caros da própria teoria política moderna, né, que é os princípios de liberdade, igualdade e de soberania popular, né, da democracia.
E o Haiti, ele coloca isso, né? Toda a literatura, todos os intelectuais haitianos sempre afirmam isso, né? Que o Haiti, ele demonstra, ele ilumina as mais profundas contradições do projeto moderno, né? Que ao mesmo tempo se afirma como democrático e igualitário e que defende a ideia de liberdade como o seu grande lema, mas ao mesmo tempo permitia a escravidão, racismo, colonialismo e o imperialismo, né? Como nações que clamavam para o mundo, né, essa liberdade triunfante, continuavam a praticar práticas odiosas, né, como a escravidão. E isso continua, né? De novo, citando a Edwidge Cat, né, já nesse livro aqui que eu estou com ele aqui, né, Criando em Perigo, ela diz, né, ela tem uma citação dela que eu acho bem interessante, e ela falando que não é só dela, né, muitos haitianos falam isso, né, para nós haitianos, né, ela, no caso da Edwidge Cat, ela fala, a Revolução Haitiana parece um evento que não aconteceu há mais de 200 anos atrás, parece um evento que aconteceu há 20, 30 dias, ela está presente aqui, ela nos informa, não só no orgulho, né, de lembrar do Toussaint Louverture, Jacques Dessalines, Henri Christophe, mas é algo que constitui a nossa vida. Aqueles princípios que os nossos antepassados lutaram lá entre 1791 e 1804 continuam presentes. A luta pela autodeterminação não terminou ali com a expulsão das tropas francesas. Continua como uma luta diária. Portanto, se a luta, ao meu ver, continua, né, pegando um pouco isso, né, essas contradições também são reveladas, né? As mesmas contradições do projeto moderno, essas contradições, essas mentiras, esses cinismos, continuam presentes, né? Como nações ocidentais que se dizem democráticas, que se dizem defensoras dos princípios da liberdade e da igualdade, continuam a manter nos seus próprios estados, muitas vezes, né? Eu acho que essa é a primeira questão para a gente pensar, né? Como o Haiti revela isso, uma estrutura de discriminação racial que guarda semelhanças com aquele passado, né? Ou que guarda as raízes naquele passado, né? O Haiti ilumina, por exemplo, o nosso Brasil, né? Como a própria música do Gil e do Caetano vão dizer, né? O Haiti é aqui, né? Naquela ambiguidade, é ou não é aqui? Eu sempre gosto de falar, é aqui, né? Eu acho que ele é aqui. A forma como a população negra no Brasil continua sendo discriminada, tratada, violentada, sendo alvo de um genocídio brutal no cotidiano, demonstra que vivemos para negar a possibilidade de que o Haiti afirmou lá em 1804 que negros têm direitos iguais, que negros são dignos de viver a materialidade da ideia de liberdade, de igualdade, de autodeterminação. Isso não fala para o Brasil, vai falar para os Estados Unidos, vai falar para a Colômbia, vai falar para a Venezuela, vai falar para qualquer país no qual há pessoas discriminadas do ponto de vista racial. Então, acho que essa é a primeira questão que o Haiti continua iluminando, né? Essa ideia de que o Haiti ele está presente dentro de cada nação. Até porque muitas dessas nações surgiram para negar um Haiti interno, né? Como o Brasil, o próprio Estados Unidos, a Colômbia e tudo mais. A segunda questão que eu acho que é interessante, Soron, acho que a gente pensar dentro desse contexto, é dentro do plano das relações internacionais também, né? A forma como o teatro, muitas vezes, do Sistema Internacional de Direitos Humanos, os organismos internacionais, servem muitas vezes justamente sobre o slogan da democracia, né, sobre o slogan da defesa dos direitos humanos, para intervir nesses países que são tidos como países ali muitas vezes perigosos, né, países que têm alguma mensagem a passar para o mundo, e países que desde historicamente têm um processo de autodeterminação, né? A gente vê como é contraditório esse sistema internacional, né? Como ele, a depender da forma como esse país se articula no mundo, medidas são diferentemente adotadas, né? Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Eu queria ouvir de você. O Haiti não é um país economicamente tão relevante, assim, é claro, tem a sua importância, óbvio, mas não é uma potência, né? E a população também, apesar de ser quase 12 milhões de pessoas, não é tão grande também quanto vários países da América Latina, né? Então, eu queria ouvir a quem interessa manter o Haiti nessa situação e essa instabilidade política constante, né? E como você mesmo citou, intervenções que parece que buscam manter essa instabilidade, né? Uhum. A quem interessa, né, um país relativamente pequeno continuar instável? Uhum. Que eu acho que tem uma questão que é importante, né? Eu acho que a gente
tem uma imagem muito grande que o Haiti é um país que, pela sua própria forma, pelos seus próprios indicadores econômicos, não é um país relevante do ponto de vista das relações internacionais, né? Eu acho que essa é uma questão que é importante desconstruir um pouco, né? Porque não só em termos de recursos, em termos de material mesmo que pode ser apropriado no Haiti, né, que pode ser muitas vezes alvo de interesses internacionais. O Haiti ele é parte das Antilhas Maiores, né, ele faz a divisão ali da Espanhola com a República Dominicana, mas esses países, né, seja Porto Rico, né, que é quase um protetorado norte-americano, Cuba, Jamaica, República Dominicana e Haiti, eles têm um interesse estratégico muito grande, porque ali, né, é como se fosse uma grande barreira em relação ao fluxo marítimo, ao fluxo político, ao fluxo diplomático, ao fluxo econômico que tem sobre o Caribe, né? Então são sempre países que estão sempre em uma disputa internacional muito grande, né? O Haiti faz parte disso, né? Você conseguir minar a soberania política daquele país, você desestabiliza todo o Caribe, né? Não é à toa que a gente está vendo várias turbulências na sequência do Haiti, né? O Haiti como se fosse um start, o assassinato do Moisés, para a gente ver o que está acontecendo em Cuba, que está começando a acontecer na Venezuela novamente, na Bolívia, no próprio Peru. Ali há uma importância histórica do ponto de vista geopolítico sobre as Antilhas Maiores. Ali especialmente por parte aqui dos Estados Unidos, há uma necessidade de estar presente ali, porque, primeiro, são territórios que muitas vezes são alvos de revoltas, revoltas populares, né, e de insurgências, né, desde de insurgências escravas, né, a gente pensa na Revolução Haitiana, revoltas na Jamaica, no século XIX, enfim, também revoluções no século XX, com a própria Revolução Cubana. Então, é um contexto geopolítico muito importante que você manter estabilidade naquela região ali. É uma disputa muito colocada, porque muitas vezes, inclusive, é a transição, né? É a transição entre a América do Sul, que teoricamente seria mais rica e tudo mais, e o próprio Estados Unidos. Então, tem um interesse muito grande de gerar instabilidade naqueles países ali e gerar, sobretudo, um processo de não autodeterminação. Seja muitas vezes para continuar esse processo de expropriação das riquezas do país, mas também o interesse geopolítico de que aquela região do Caribe não se autodetermine, aquela região do Caribe não se afirme soberanamente. Porque aquela região é muito vista, inclusive, como o próprio quintal aqui dos Estados Unidos. Então, acho que essa é uma questão, né? É um grande interesse de se manter. O que a gente pode, inclusive, falar, né? Qual é o interesse, por exemplo, dos Estados Unidos em relação a Cuba? Cuba também não é um país que tem grandes recursos naturais, não é um país que tem um grande processo industrial. A gente vê como está sempre presente, né, o discurso americano sobre Cuba. A gente não consegue fazer esse mesmo link, talvez, para o Haiti também. Eu acho que os mesmos interesses geopolíticos e estratégicos que tem sobre Cuba, também, obviamente, Cuba está mais perto dos Estados Unidos, mas tem também ali sobre a Ilha Espanhola e, particularmente, sobre essa parte oeste, que é o Haiti. Então, acho que é importante colocar dentro do contexto dessa importância geopolítica ali das Antilhas Maiores, né? Haiti, República Dominicana, Jamaica e Cuba e Porto Rico. Era exatamente nisso que eu queria chegar, né? Porque é importante ver esse tipo de interesse militar, né, comercial nessa região, principalmente para os Estados Unidos, né? Não tem como falar do Haiti sem falar dos Estados Unidos hoje em dia. E nesse sentido, eu queria falar sobre a ocupação militar brasileira, através da ONU no Haiti. Qual foi o papel dessa ocupação liderada pelo Brasil e a relação com os interesses dos Estados Unidos? Que eu acho que isso é interessante para a gente pensar, né? Pensar lá, voltando inclusive para 2004, que é quando começa a ocupação brasileira muitas vezes ali sobre essa tutela norte-americana. O que está acontecendo ali em 2004? Né? A gente tem uma eleição, né? A gente tem um presidente que volta, ele já tinha sido alvo de golpe de Estado na década de 90, que é o Jean Bertrand Aristide. O Jean Bertrand Aristide é um grande líder popular, ele foi umas grandes vozes contra a ditadura dos Duvalier, né, especialmente ali já do Baby Doc, nos anos 80, na queda da ditadura. Era uma liderança popular, um pastor, né, um padre, adepto à teologia da libertação, e que sempre teve esse discurso, muitas vezes, um discurso terceiro-mundista, né, um discurso de reivindicar a soberania desses países. Né?
E o Jean-Bertrand Aristide tentou mexer internamente dentro de relações que eram muito cruciais ali para o domínio estrangeiro e para a reprodução da violência interna dentro do Haiti. Por exemplo, uma das atitudes que ele vai tomar é acabar com o exército no Haiti. É algo que, inclusive, o general Moisés estava tentando reativar nos últimos anos. Ele vai acabar com o exército, porque o exército muitas vezes foi ali o grande perpetrador de violências contra a população haitiana e muitas vezes subserviente ali interesses internacionais. Ele vai acabar e vai tentar criar ali organismos de segurança pública, como remodelar a polícia haitiana, esse tipo de coisa. E isso mexe muito no jogo, né? Porque o exército, como a gente tem o próprio Brasil, mas a gente pega na Colômbia, por exemplo, o exército sempre muitas vezes foi o arrimo ali do imperialismo nesses países, né? Isso já gera tensões. O Jean-Bertrand Aristide também vai ter um discurso ali de tentar se aproximar e fazer uma política diplomática sul-sul e também uma política, muitas vezes, de responsabilização do norte global pelo destino haitiano. O Jean-Bertrand Aristide vai ser o primeiro presidente haitiano que vai colocar na mesa quanto que o Haiti pagou para a França e vai reivindicar esse dinheiro. Né? Ele vai falar, atualmente seria, acho que se eu não me engano, naquela época era 21 bilhões de dólares, que a França, que era, na época era quase 4 vezes o PIB haitiano, e vai falar, a França deveria nos devolver esse dinheiro. A gente não quer mais intervenções humanitárias, né, que são intervenções militares, a gente quer talvez ali a devolução do dinheiro que a gente pagou de maneira injusta, né? É interessante porque isso tem um parênteses aí. Essa demanda do Haiti, ela vai justificar uma demanda que depois vai ser organizada pela própria CARICOM, que é a Organização dos Estados do Caribe, que todos os países juntamente vão já existe inclusive uma plataforma comum hoje de reivindicar esse dinheiro que foi roubado pelo colonialismo europeu ao longo dos anos. Então ele tem esse discurso, inclusive, de se aproximar de outros países ali no Sul-Sul. E o que é interessante, só para a gente pensar um pouco isso. O que está acontecendo em 2004? 2004 são os primeiros anos da Primavera Rosa na América Latina. Né? A gente vai ter o Lula chegando no poder, a gente tem o Hugo Chávez desde 99 na Venezuela, a gente tem um processo ali de rearranjo, né? A gente vai ter a chegada do kirchnerismo ao poder na Argentina, tem uma nova forma se conformando ali nas relações políticas. E o Haiti está querendo se descolar. Ele também talvez está querendo se apontar ali uma nova forma de construção das relações diplomáticas no mundo. E aí vem a turbulência, né? Vem uma turbulência interna, especialmente o grande contexto da turbulência é que a franja, o exército que foi desmobilizado pelo Jean-Bertrand Aristide vai começar a tentar dar um golpe de Estado contra o Jean-Bertrand Aristide. E a polícia vai se colocar nesse meio, né? Vai haver um confronto, uma turbulência, e aí vai vir um momento em que ele vai ser tirado do poder, né? E vai ser levado ali para a República Central Africana, exilado, né? E com articulação da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. E aí, desde então, se começa, né? O que a gente... É importante, portanto, ver 2004, que é esse ano decisivo na história haitiana recente, porque o Haiti estava tentando construir uma outra política. E volta tudo de novo, né? Volta ali o conflito social interno, mais um conflito social interno que é mediado ou é articulado com interesses internacionais, né? E aí vem a MINUSTAH, né? A MINUSTAH, que é essa intervenção. Eu até escrevi uma thread recentemente no Twitter, né, tentando colocar alguns aspectos da MINUSTAH, mas que vai ter um dos objetivos da MINUSTAH, né? Inclusive, isso saiu na Wikileaks, né? As trocas, muitas vezes, de e-mails entre o Ministério da Defesa brasileiro com os Estados Unidos, de que uma das missões do Brasil era garantir que o Jean-Bertrand Aristide não voltasse para o país, e mais do que isso, né, não voltasse e nós reassumisse a presidência. Isso, inclusive, tem telegramas, né, do Estado brasileiro com os Estados Unidos, né? Era uma das missões. Que missão de paz é essa? Né? Você quer garantir a paz ou você quer garantir que o presidente não volte para o país? Né? Isso vai minando ali e vai aprofundando o contexto de violência, né? Porque vai ser uma intervenção estrangeira, vai aguçar os conflitos que já existiam internamente no Haiti, seja esse conflito entre as elites políticas e a base social, seja os conflitos ali entre, muitas vezes, setores militarizados, seja setores paramilitares, seja setores militarizados do Estado haitiano. Tudo isso vai aprofundar em um contexto que vai vir muitas catástrofes juntas, né? Catástrofes que são catástrofes sociais, né? Ou que são naturais, mas que vão ali ser amplificadas pelo contexto social, né? A gente vai ter, por exemplo, a epidemia de cólera,
A gente vai ter ali a contaminação do rio Artibonite, que é o principal fluxo de água haitiano, é um rio histórico, inclusive, foi importante para a Revolução Haitiana. A gente vai ter, 2010, ali o terremoto, que vai avassalar o Haiti, mas que vai aprofundar esse contexto de degradação política e econômica, e é que a missão de paz não vai saber, missão de paz, entre aspas, não vai saber lidar. Tudo isso vai sendo amplificado, né? E vai minando o poder político. Dentro desse contexto, que é importante também, acho que é só para tentar, que é muita informação, né, Solon? Então a gente vai tentando aqui trazer as coisas. Mas dentro desse contexto, algo que é importante colocar é que nos anos 2000, né, na década de 2000 ainda, vai ser eleito o René Prével, que é um presidente que era um antigo aliado do Jean Bertrand Aristide, que também tinha essas ideias de política sul-sul, de se aproximar, de reivindicar a soberania haitiana e tentar se descolar ali da influência norte-americana. René Prével, inclusive, vai negociar com o Hugo Chávez, né, a negociação da dívida de petróleo, vai se articular no projeto do Petrocaribe, que vai gerar muito dinheiro ali na ilha haitiana. Tudo isso vai tentando se descolar. E, de novo, o que a gente vai ver? Ali já em 2011, né, vamos ver uma eleição sobre domínio da OEA, em que o terceiro colocado vai ser eleito, né? Vai ser colocado na presidência por intermédio da Organização dos Estados Americanos. E aí ele já volta de novo o contexto, né? De um presidente que vai voltar, um presidente articulado essas elites, muitas vezes afrancesadas, né? As elites, como os haitianos muitas vezes chamam, as elites mulatas, e se aproximar do Haiti, das relações com os Estados Unidos, rompendo ali as relações diplomáticas com o Sul Global. Portanto, desde 2011 volta, e logo depois do terremoto, voltam de novo essa política, muitas vezes de subversiniência, e que vai ser continuada no governo do Jovenel Moisés. Só que tem uma questão, né? Acho que a última coisa que eu vou falar disso, sei que eu estou falando bastante, né? Mas é que é muita coisa, é difícil, a gente quase não tem oportunidade de falar do Haiti. Mas é que nos últimos anos, né, toda essa questão, essa tensão, esse aprofundamento do contexto de violência, militarização haitiana e tudo mais, vai abrir um flanco para introdução, algo que já era de alguma forma presente na história haitiana, mas vai se aprofundar agora. A gente vê isso muito concretamente no assassinato do Moisés, com a participação de milícias e de matadores profissionais ali, desse contexto latino-americano, né, desse contexto, essas relações imperialistas, muitas vezes articuladas entre Estados Unidos e Colômbia, né? Então a gente vê uma abertura para isso. O próprio Moisés, aparentemente, trouxe ali os seguranças, né, de origem colombiana, seguranças que eram, inclusive, do exército colombiano, né? Foram antigos militares colombianos que são introduzidos ali dentro do Haiti, né? São como se fossem piratas, né, mercenários e matadores de aluguel que vão entrar nessa situação conflituosa, né? E aí é mais um ingrediente que está colocado ali, né? A gente começa a ver agora, não só muitas vezes, essas forças militarizadas próprio Haiti, mas também a presença desses mercenários latino-americanos dentro do país haitiano, que muitas vezes, né, como qualquer mercenário, estão ali para garantir interesses imperialistas, mas também podem ali mudar e estabelecer outras relações, né, como já se coloca, né, que tem um interesse ali junto com a máfia ou com as oligarquias haitianas para gerar desestabilização do poder. Enfim, então é mais um ingrediente que está colocado, né, dentro desse contexto atual. São só mais duas perguntas para não estender tanto e não tomar tanto o seu tempo, né? Eu queria ouvir de você como a presença brasileira, a experiência militar brasileira no Haiti dialoga com o Brasil. O que isso trouxe para a vida no racismo brasileiro, né? Porque a gente costuma usar, como você disse mesmo, né? Que o Haiti foi um laboratório de práticas militares e esses generais que participaram dessa intervenção hoje estão no topo da política brasileira, né? Então acho importante discutir o que isso trouxe para o Brasil e principalmente na perspectiva racial. Beleza. Eu não sei se eu tô falando muito, Solon. Se eu quiser tentar ser um pouco mais objetivo, mas é que é tanta coisa, assim, eu vou lembrando algumas coisas na hora que a gente está conversando. Fica à vontade, tá ótimo. Eu acho, assim, Solon, acho que
pensar nesse sentido, né? Eu gosto até uso a metáfora do bumerangue, né? Como se a coisa vai lá, sai daqui do Brasil, vai no Haiti e ela volta, né? Porque colocar essa passagem do Brasil no Haiti, né, entre 2004 e 2017, e não é coincidência, né, que a passagem começa praticamente um ano depois da posse do Lula como presidente e termina um ano depois do golpe contra Dilma em 2016, que é importante a gente ver que esse bumerangue ele começa no Brasil, né? A gente, como população negra no Brasil, testemunha, né, desde a redemocratização, o incremento da violência estatal contra a população negra, né? E quando eu digo isso, não é ignorando que o Estado brasileiro sempre foi violento contra a população negra, né? Foi o Estado que mais escravizou, foi o Estado que manteve a escravidão por mais tempo e tudo mais. Mas há uma qualidade maior dessa violência a partir dos anos 80, né? A gente pode notar isso pelos dois grandes números, né? O número ali do genocídio contra os jovens negros e os números do encarceramento, né? Eles crescem de uma maneira exponencial nos últimos anos e particularmente crescem, obviamente, desde os anos 90, mas muito já nos governos do Partido dos Trabalhadores. A gente tem ali uma ofensiva contra esses sujeitos periféricos, que são sujeitos negros, né? São sujeitos, inclusive, como a própria música Haiti diz, lá do Caetano do Gil, né? Mesmo os brancos são tratados como negros, né? Quando são periféricos, muitas vezes, né? É a violência racial esparrama ali, né? Por todas as periferias no Brasil, muitas vezes abarcando pessoas brancas. Então, isso já é um processo, né? Há um processo de militarização ou de aprofundamento da militarização da sociedade brasileira, né? E da violência policial, da violência estatal que vem ali desde os anos 80 e 90, né? Sob o slogan das guerras às drogas, das guerras contra as periferias e tudo mais, mas que vai ter um incremento. No entanto, o Haiti é uma parada obrigatória, né? Acho que o Haiti, lá em 2004, quando começa, é uma parada obrigatória por dois grandes motivos, né? O primeiro, que é esse, né? O Haiti ele vai treinar, ele vai servir ali para o aperfeiçoamento de táticas de enfrentamento em situações que são lidas como situações de guerra, de conflito, e que vão ser incorporadas dentro da sociedade brasileira, né? Tem uma tese, né, a tese de doutorado que eu sempre gosto de citar, do Miguel Borba Sá, que ele vai dar alguns exemplos, né? A própria ideia de UPP, a ideia ali de uso que já vinha sendo utilizado, mas o uso extensivo, né, de blindados como os caveirões nas periferias brasileiras, particularmente cariocas, o disciplinamento das tropas para conflito, o próprio uso militar, que já vinha nos anos 90, mas vai se tornar mais constante a partir dos anos 2000, em operações dentro das cidades brasileiras. Tudo isso vai, do ponto de vista tático, né, do ponto de vista da disciplina, vai ser aprofundado no Haiti, né? Não é que o Haiti começa, mas ele é como se fosse uma parada que vai servir ali de incremento dessas práticas. Essa é a primeira, né? Acho que é pensar essa questão ali do aperfeiçoamento tático e estratégico da violência estatal brasileira contra a população negra, né? E aí só tem um parênteses para o segundo aspecto, que é importante, né? Nós que trabalhamos com racismo, né? Pensar como esse imaginário do haitiano, que é o sujeito que tem que ser controlado no Haiti, né? É o sujeito negro, né? O sujeito negro por excelência. O haitiano é o sujeito negro. Esse imaginário é reconstruído no Brasil, né? Como essas práticas, né, de ler o outro como inimigo vão ser levadas do Brasil para o Haiti, no Haiti vão ser recalibradas e vão voltar para o Brasil com mais força ainda, né? Especialmente porque o Brasil tem uma longa história, né, que vem desde a escravidão, de ver o negro em liberdade como negro, como haitiano, né? Isso vem desde a escravidão, né? Qualquer negro que reivindicasse a liberdade era visto como um potencial revolucionário haitiano no Brasil. Então essa é uma questão que está ali quase que na estrutura sociogenética da sociedade brasileira. Outra questão que é importante é do ponto de vista institucional, né? Que eu acho que essa é uma questão importante, é que o Haiti, a MINUSTAH, vai servir para rearticular os militares na política brasileira, né? De dois pontos de vista, né? Primeiro, da própria força política, desde o final da ditadura militar, os militares têm dois problemas, né? Um que é de sucateamento e o outro é de não ter uma organicidade, não ter uma linha política muito coesa entre eles, né? O Haiti vai servir para esses dois aspectos, né? Como um ponto de inflexão ali na reversão do sucateamento, e o segundo, de começar a construir uma articulação interna de um projeto ali do Partido Fardado, né? Que sempre existiu, mas que, como qualquer partido, passa ali por alguns momentos
de disputa interna, de disputa da linha política, e o Haiti vai servir ao longo dos anos ali para a construção de uma linha ideológica mais clara, né? Uma linha ideológica mais coesa dentro do próprio exército brasileiro, né? Que é o que chama, né? Tem uma matéria do Brasil de Fato que fala, né? Que é o Clube Haiti, né? Que vai ter como grande expressão ali o Augusto Heleno, né? Que é o que a gente consegue ver, inclusive, no governo Bolsonaro, que é o sujeito mais ideológico ali dos militares, que vai ser o primeiro comandante do exército brasileiro no Haiti, vai comandar, inclusive, o primeiro grande massacre cometido por tropas brasileiras lá em Sítio Solé, em Porto Príncipe, né, que era uma periferia de Porto Príncipe, e que vai ser sacado pela Dilma, né? Ele vai ser sacado ali numa troca do comando, e que vai gerar uma grande tensão, né? Vai gerar uma tensão, vai gerar um rancor, e que depois vai se expressar em outras frentes, né? Como a Comissão Nacional da Verdade e tudo mais, mas que vai servir para essa construção dessa linha ideológica. O Haiti, portanto, inicia esse processo de uma unificação dos interesses militares e na construção de um discurso coeso, um discurso comum. Ele inicia esse processo, obviamente vão ter processos posteriores, né, como a própria Comissão Nacional da Verdade, como citei, ali todo um processo de construção mais pública de um discurso, que não é desse momento, mas que vem diante, mas que vai se aprofundar do anti-esquerdismo, anticomunismo e tudo mais, até o surgimento do símbolo como Bolsonaro, como um lugar para colocar eleitoralmente. Enfim, mas o Haiti é um momento obrigatório disso. Então são duas questões, né? Uma do ponto de vista do disciplinamento das tropas, do aperfeiçoamento das técnicas de violência estatal, e do outro da construção da coerência política dos militares brasileiros, dentro de um contexto no qual eles se encontravam ali, tanto no processo de sucateamento, como também ali de uma ausência de clareza de uma linha ideológica comum. Então, acho que é muito importante nesse sentido. Bom, só a última pergunta sobre a cobertura midiática, né, em relação ao Haiti. O Haiti é sempre retratado assim como países africanos, países de maioria negra, maioria indígena, costumam ser retratados da mesma forma, né? Como um país pobre, desorganizado, que não tem autodeterminação, as complexidades são bastante escondidas, né? Desde as manchetes até os textos, né? Parece sempre uma coisa muito simples e que gira em torno dessa falta de capacidade do povo, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu queria saber se você concorda com isso e a sua impressão sobre a cobertura midiática em relação ao racismo. Como que o racismo se expressa na cobertura midiática sobre o Haiti? Total, sim, total. A mídia, desde o assassinato do Jovenel Moisés na semana passada, ela corrobora todo esse imaginário racista sobre o Haiti, né? Eu, particularmente, vi pouquíssimas matérias da grande mídia brasileira que tem uma cobertura que não seja profundamente racista. Vou dar dois exemplos para você, para a gente pensar um pouco. Primeiro, que é um texto que ficou bem famoso, que circulou no Twitter, né, que é o texto do Guga Chakra, né? É um texto que vai ali reproduzir todo o imaginário social do Haiti como país desastre, né? O país que não deu certo. E esse é um imaginário que vem construído desde o século XIX. É o imaginário do imperialismo europeu, né? A gente pega, por exemplo, os maiores racistas do mundo, né, que na época, né, foi o que articulou o racismo científico, que era Arthur Gobineau. O Arthur Gobineau, quando ele falava da desigualdade das raças, ele tinha, muitas vezes, um lugar concreto de desconstrução disso. Ele ia lá e falava do Haiti. O Haiti é um exemplo de que aquele povo canibal, aquele povo que não consegue se organizar, um bando de selvagem que tentaram instaurar uma república. E ele falava, né? A república no Haiti não dá certo porque eles são negros. Construía essa imagem do país catástrofe, que era uma imagem, obviamente, racial. Obviamente, a nossa mídia não fala isso, né? O Guga Chakra não fala como Gobineau, mas ele vai reproduzir o mesmo imaginário. É um país desastre, um país que não dá certo, um país que não consegue se governar. É o país ali que não consegue se autodeterminar, né? E acho que isso é uma questão, só particularmente, que acho que é importante, porque a autodeterminação, que a Dante Cat muito fala, não se dá apenas pela destruição política, né? Pela destruição econômica, mas ela também está por meio da linguagem, né? Quando você artifica e constrói esses imaginários coloniais sobre a população haitiana, né, você está negando também esse processo de autodeterminação. Esse é um exemplo, né? Acho que aquela coluna dele é quase
gabarito racista de como escrever sobre o Haiti, né? Segundo, tem um exemplo, né? Essa entrevista eu acabei dando para a Folha de São Paulo. A matéria em si não está problemática, muito problemática, mas o texto, né? A chamada, né? O slogan, a manchete da matéria chamava o Jovenel Moisés de homem banana, que é uma expressão que os haitianos muitas vezes utilizavam para se referir ao Jovenel Moisés, porque ele era ali, ele teve uma seção econômica vinculada ali à empresa de banana no Haiti. Mas em nenhum momento a pessoa pensa que você escrever logo isso na manchete, você está ratificando dois grandes imaginários racistas sobre uma república negra e sobre um país caribenho, né? Que é associar, né, o negro à banana, né? Como o próprio Fanon já falava muito isso lá no Pele Negras Máscaras Brancas, né? O Iabanana, né? Que é essa forma caricata, cômica, extremamente racista de associar o negro a frutas, ao exotismo, às ideias tropicais. E a outra imaginária racista é a República das Bananas, né, que foi algo construído pelos Estados Unidos para dizer que os países latino-americanos não conseguem se governar, né? Então, escolher isso, né, escolher esse título demonstra muito uma ausência de reflexão, e a ausência de reflexão não exime ela de ser racista, né, para construir esse imaginário. E aí tem uma coisa de fundo, né, que eu acho que é importante a gente pensar, Solon, que o Haiti só vira notícia nesses momentos. O Haiti ele só vira notícia quando tem um golpe de Estado, quando tem um terremoto, quando tem ali um desastre, e aí os olhos se voltam para falar do Haiti. Não sei se na nossa conversa, o tanto de coisa que a gente conseguiu falar sobre o Haiti. Logicamente que a gente está falando de muitas coisas que são negativas, mas a gente tem toda uma complexidade, toda uma densidade para lidar com esse país que transcende esses momentos. O Haiti é um país, talvez um dos países do mundo que mais produziu poetas, artistas plásticos, romancistas de alta qualidade no século XX. O Haiti serviu como a construção ali, o Alejo Carpentier, quando ele vai começar a ideia de realismo mágico, é uma visita ao Haiti. O Haiti é um país importante para a construção do imaginário de resistência na diáspora. A imagem do Saint Louverture, que pintava o Harlem Renascense nas periferias de Nova York. O Haiti é um país que tem uma complexidade. A primeira revolução de escravos, né, um Estado constitucional ali no início do século XIX, feito por pessoas negras, pessoas, a maioria delas africanas. Tem toda uma questão, né? Mas ele só vai virar notícia nesses momentos. Esses momentos que são vistos como um momento ali que vai, muitas vezes, falar o destino do Haiti é ser isso. É ter presidente assassinado, é ter terremoto, é ter desastre, é ter golpe de Estado, é ter intervenção. Quando a gente só noticia nesses momentos, a gente ratifica esse imaginário. A gente ratifica o imaginário que esse país nasceu para dar errado. Ele nasceu para cumprir o destino de que os negros não podem se autodeterminar. Eu acho que essa é uma questão que transcende, né? Para além das matérias, como foram cobridas, mas como tem uma forma da mídia narrar essas coisas. E a mesma coisa se reproduz, porque o Haiti é um paradigma, né? Isso é um paradigma para pensar os negros em qualquer lugar do mundo. A mesma coisa que reproduz no Brasil, né? Periferia nunca é notícia em jornais brasileiros. Jamais. Raramente, né? Vai ter lá uma matéria sobre cultura periférica, mas assim, em geral, não tem. Quando tem, é para dizer que na periferia tem lá pessoas do tráfico de drogas, pobreza, não sei o que e tudo mais. É só isso. É só vir notícia nesses momentos, que vai ratificar o imaginário que já existe, que é aquele lugar no qual a maioria é negra, não nasceu para dar certo, não deu certo, que as pessoas que vivem ali não são civilizadas, elas estão mais próximas ali do selvagerismo. Então, acho que isso é uma questão que substancia a mídia brasileira. Acho que é uma questão para a gente pensar para além, inclusive, do assassinato do Moisés. E aí só tem uma questão que eu acho que é interessante para finalizar mesmo agora. Tem um escritor da República Dominicana que eu gosto muito, que é o Junot Díaz. E ele tem um texto lá na época do terremoto da Haiti, né, em 2010. E ele falava muito de como, nesse texto, né, do terremoto, ele diz muito como se construiu o imaginário sobre o terremoto, que aquilo tinha que acontecer, que aquilo foi um fenômeno absolutamente imprevisível da história e que a forma como ele destruiu e arrasou Haiti era inevitável. Por duas razões, né? Primeiro, porque o fenômeno natural, né? Foi um cataclisma, um fenômeno da natureza, mas o outro era de que um terremoto no Haiti só poderia gerar destruição. Um país que nunca deu certo, imagina com um terremoto, o que um terremoto causa no país, né?
construir esse imaginário, portanto, do destino, essa ideia que a destruição teria que ser daquela forma. E ele fala, né, a necessidade que a gente tem quando a gente olha um fenômeno como aquele, especialmente no Haiti, são duas. Primeiro, que qualquer fenômeno, inclusive o mais extremo da natureza, ele é um fenômeno social. Acho que esse é um recado que o Haiti deixa para o mundo, inclusive, historicamente, né? Seja com terremoto, mas seja também com outros desastres naturais que o Haiti enfrentou ao longo da história. São fenômenos sociais. A gente está vivendo agora aí a pandemia, a gente vai viver as ondas de extremos climáticos, né? Tudo isso são fenômenos sociais. O segundo também é pensar como aquele fenômeno que aparentemente ele é extemporâneo, é um fenômeno que parece que é muito distante do nosso cotidiano, ele intrinsecamente constitui o nosso cotidiano. Eu acho que essa é a questão também, de pensar o assassinato do Moisés, a permanência, as turbulências no Caribe, como o nosso cotidiano, como nós vivemos, como eu, você, com as pessoas que vão nos ler, vão nos escutar, estão implicadas nisso também. O que o assassinato do Moisés, como o terremoto haitiano, revela sobre o nosso cotidiano. Acho que essa é uma questão importante que a mídia passa ao largo. A mídia reproduz a ideia do exotismo racial em relação ao destino do Haiti que tinha que dar certo. Como se nós, brasileiros, não tivéssemos nada a ver com isso. Ou como se o nosso cotidiano, o nosso modo de viver não tivesse nada a ver com o que acontece naquela ilha. E aí eu acho que esse é um alerta, sobretudo para nós brasileiros. O Haiti, ele é muito importante para a nossa história. Como o próprio Marco Morel fala, um historiador de história do Brasil, ele diz, né, talvez a Revolução Haitiana seja a revolução que mais gerou consequências para o Brasil, que mais constituiu a nossa formação social brasileira. Então, trazer essa complexidade para pensar, refletir o nosso próprio cotidiano, acho que é fundamental e ajuda ali a combater as dinâmicas raciais, combater a presença do racismo nessas narrativas sobre o Haiti. Beleza? Beleza, Marcos. Riquíssima conversa. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e, assim, sensacional. Não tenho nem como agradecer.